Estou dando um pouco de microfonia aqui. Aconteceu duas coisas muito legais quando eu estava preparando essa palavra. Na verdade, essa palavra é um complemento da minha última oportunidade que eu estive aqui. Enquanto eu pregava, teve um assunto que eu gostaria de entrar um pouco mais profundo, discutir um pouco mais, mas ia fugir de todo o tema. Aí eu guardei no meu coração, falei, não, em uma próxima oportunidade eu vou me aprofundar um pouquinho mais nesse tema, eu vou entrar um pouquinho mais nesse assunto. E é muito interessante porque a oportunidade que eu queria ter para falar está na segunda carta, aliás, Apocalipse capítulo 2, a carta de João à igreja de Éfeso. Só que eu preguei lá atrás, e aí o Wilde trouxe 2 domingos a palavra sobre a igreja de Éfeso. Aí eu falei, amém, né? Ele vai falar o que Deus colocou no meu coração, o Espírito é o mesmo. Falei, mas se Deus, se essa mensagem for de Deus, ela vai acrescentar. E aí o Wilde pregou os 2 domingos sobre Éfeso, e não falou absolutamente nada do que eu ia falar. Eu falei, então é de Deus mesmo, glória. Então a palavra de hoje, ela vai complementar, vamos dizer assim, um ponto específico que eu quero trazer novamente da minha última oportunidade. Eu falei que eram duas situações engraçadas, né? A segunda é que eu ia trazer essa palavra de hoje nos jovens de ontem. Deus me deu uma palavra para os jovens, aí eu comecei a preparar tal, aí eu fiquei em dúvida entre qual das duas, falei, não, acho que eu vou trazer essa daqui é mais legal. Aí durante a semana o Wilde falou, Rô, preciso que você pregue domingo lá dia 25, você vai? Eu falei, já entendi que uma é para um e outra é para outro. Deus está no controle, irmãos, Deus está no controle, então eu estou com o meu coração em paz e feliz, que Ele queria trazer esta mensagem para o dia de hoje, e Ele queria que você estivesse aqui para ouvir essa palavra, amém, irmãos? Hoje nós vamos tocar num ponto fundamental, que é para mim, para a vida do cristão, que é o primeiro amor. E por que nós vamos falar sobre esse assunto? Antes de eu ler, só ler o versículo. Não, vamos ler o versículo. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Oh, glória. Som. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Nós vamos ler essa carta hoje inteira, na íntegra. Mas eu gostaria de focar nesse ponto que Jesus trata com a igreja de Éfeso, que é o primeiro amor. Contra você, porém, tenho isso: você abandonaste o teu primeiro amor. Por que eu falei que eu ia resgatar um assunto da última pregação? Porque na minha última oportunidade eu toquei em alguns assuntos um pouco delicados, que eu, na hora de preparar, fiquei até com um certo receio, mas o Senhor trabalhou no meu coração de que era necessário que nós trouxéssemos isso para a igreja, que nós discutíssemos aqui abertamente no púlpito e que nós refletíssemos sobre isso. E nada melhor do que falar sobre a igreja de Éfeso. Antes de entrar na palavra, o Wilde trouxe bastante um contexto sobre a igreja, sobre Paulo falando, e a carta do Apocalipse à igreja de Éfeso é uma mensagem que eu não sei se ela foi para eles naquele período, ou se é para nós hoje, porque o conteúdo dessa carta é algo que, se não mexer com você, você não é cristão. É algo que fala diretamente com a gente, e você fala assim, peraí, Jesus está enviando essa carta para Éfeso ou está falando para nós? Quando a gente vê no final, e Deus repete isso 7 vezes nas cartas de Apocalipse, aquele que tem ouvidos ouça
o que o Espírito diz às igrejas. Dá a impressão de que a mensagem não era só para aquele povo, não era só para aquela igreja, é algo expandido. E você vai ver aqui que essa mensagem hoje serve para mim e para você. É um direcionamento para mim e para você. É muito legal falar de Éfeso porque a gente tem muita coisa dessa igreja. Você vê todo o contexto da pregação, da conversão. Uma das conversões mais fantásticas para mim no livro de Atos dos Apóstolos é a conversão dos Efésios. A gente vai falar sobre ela hoje, que é o ponto central da mensagem do meu primeiro amor. Mas a gente tem todos os relatos que Lucas escreveu da conversão, do trabalho, de como foi aquela igreja. Você tem o direcionamento de Paulo entre 61 e 63 depois de Cristo, quando ele estava preso, ele envia a carta, porque ele não poderia estar lá, então ele dá o direcionamento para a igreja de Éfeso. Então, para você que se pergunta, mas para que tem as cartas? As cartas servem para dar direcionamento para o povo de Deus. Então, Paulo veio a falecer um pouco mais para frente, entre 65 e 67, decapitado a mando de Nero, lá em Roma, mas antes ele escreve a carta para os Efésios. E lá no ano 90, depois de Cristo, João, preso na ilha de Patmos, recebe a revelação de Apocalipse. Para você que não sabe, a palavra Apocalipse significa revelação. Em algumas Bíblias vem até escrito revelações de João. Não vem escrito Apocalipse, porque Apocalipse na verdade significa revelação. Então nós temos um contexto fantástico da história dessa igreja, o seu nascimento, o direcionamento de Paulo ao longo da sua história e o fechamento em João lá em 90 depois de Cristo. É muito legal. Infelizmente, nem a cidade de Éfeso existe mais, quanto mais a igreja. Mas é importante nós estudarmos o que aconteceu nessa igreja. Primeiro, para nós não cairmos no mesmo erro que ela. Que você vai chegar ao final dessa pregação e você vai concordar comigo. Que é um dos erros mais comuns e mais fáceis que a gente pode cometer. Sem mais delongas, eu vou trazer o tema ao qual eu gostaria de me aprofundar um pouco mais. Falei, poxa vida, na minha primeira oportunidade eu não queria nem tocar nesse assunto, e vou tocar 2 vezes, então você me perdoe, mas como nós dissemos, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o ponto fundamental que eu gostaria de resgatar da minha última oportunidade foi aonde estamos tirando as nossas respostas. Aonde estamos buscando as nossas ajudas. E eu me lembro que foram levantados aqui alguns pontos na nossa última oportunidade. E eu falei que naquela época eu preguei sobre Esdras e Neemias, e são livros riquíssimos. Livros que a gente devia estudar, devia ver o posicionamento daqueles homens, o que Deus fez naquele momento, como eles reconstruíram a cidade, porque o cristão é aquele que precisa de reconstrução quase que diária. Nós, quando muitas vezes não vem uma avalanche de fora, vem um turbilhão sentimental de dentro, que a gente não sabe lidar, e nós estamos vivendo num mundo ao qual nós não pertencemos mais, temos atitudes aos quais o mundo condena. Meu irmão, nós temos tudo para dar errado, a gente só não dá errado porque Deus está no negócio, a gente só não dá errado porque Deus está no negócio. Mas não deixa de ser difícil, não deixa de ser difícil nós lidarmos com esse assunto. Então, no mínimo, é um ponto ao qual nós devemos considerar aonde nós estamos buscando as nossas respostas. Vamos lá, eu estou no 4º ano de teologia, e eu falo, ler não é legal, ler é cansativo. Você lê, você fica com sono, sempre tem alguma coisa mais legal para você fazer. Não é da nossa cultura sentar e ler um bom livro. Glória a Deus se você faz isso. Hoje eu faço, porque eu acostumei. Mas se você falar para mim que eu gostava, eu não gostava. Mas a direcionamento da palavra, a gente tem que gastar tempo. A gente tem que se interessar, a gente tem que se declinar, a gente tem que fazer. Temos. E muitas vezes, eu costumo dizer que a nossa carne não se converte.
E desculpa você estar esperando que a sua carne nunca mais vai sentir desejo de nada. Você está se enganando, irmão. Você vai matar a sua carne diariamente. Porque a nossa carne não se converte. Então nós temos uma tendência de buscar caminhos mais fáceis, caminhos menos trabalhosos, caminhos mais confortáveis. Quantas pregações você já não ouviu de sair da sua zona de conforto? Quantos livros você já não leu? Porque o ser humano é assim. Ele se acostuma, ele delineia limites ali e fica ali. E fica ali. E o problema disso é que muitas vezes nós vamos buscar respostas de onde está mais fácil, mais cômodo, mais confortável, mas não necessariamente é uma resposta que você precisaria. Eu costumo dizer que existe um erro. Existe um erro. Existe uma solução para aquele erro. Você pode ter várias soluções para amenizar o efeito daquele erro, para fazer alguma coisa com aquele erro. Existem várias soluções, mas só uma vai resolver. Só uma vai resolver aquele erro. E nós muitas vezes criamos respostas para um erro, mas não é como você resolve aquele erro. Você não resolveu, você cobriu, você tampou, você fingiu que não existe, mas você não resolveu. E aonde eu quero chegar? Nós estamos buscando, muitas vezes, em psicologia, em terapia, em autoajuda, livros de autoajuda, em profetas dos mais diversos. Aqui a gente vai falar, porque a igreja de Éfeso tratou com isso também. Então a gente quer alguma coisa que conforte o nosso coração, e a gente vai buscar onde está mais fácil. Na época, e eu vou ressaltar aqui novamente, gente, eu não tenho absolutamente nada contra, primeiro, a você buscar ajuda, muito pelo contrário. A gente deve sair do estado de inércia, sim. Nós devemos lutar contra a depressão, sim. Nós devemos tomar uma atitude, e se essa atitude for buscar um profissional nesta área, vá. Eu defendo fielmente que Deus tem usado muitos homens e mulheres nessa área da psicologia para tratar com os teus servos, para tratar com as pessoas. Eu acredito nisso. Eu creio. E se há algum profissional aqui dessa área, ele vai concordar comigo, depois você pode até conversar comigo depois da pregação, que vai chegar um momento da vida dele, da vida não, do caminhada profissional, e um momento não, vários momentos em que ele vai ter que escolher entre o que ele aprendeu na faculdade e o que a palavra de Deus diz. Isso é inevitável, porque existem coisas que são diametralmente opostas. Ou ele faz o que ele aprendeu na faculdade, ou ele faz o que a Bíblia fala. Então o profissional vai ter esse desafio de trabalhar. Se ele for cristão, se estiver algum profissional aqui, ele vai concordar comigo. Ele vai ter esse desafio dentro dele, de em um momento ter que escolher o que ele ensina. Só que isso é a parte dele. A nossa, o que nos cabe. Eu levantei duas questões na época, que eu acho importantíssimo a gente levantar aqui novamente. Como eu disse, não é errado nós buscarmos ajuda, buscarmos um profissional que nos ajude. O problema é onde nós estamos buscando. E eu levantei naquela época 2 pontos. Estou resgatando aqui para você que não estava, você se interagir do assunto. Você entraria na casa de uma pessoa hoje que não é cristã, que não concorda com a Bíblia, não aceita Jesus Cristo e não concorda com nada do que a gente está fazendo aqui, e abriria o seu coração? Você faria isso? E pediria conselhos em relação ao seu casamento, em relação aos seus filhos, em relação à sua vida sentimental? Será que você faria isso hoje? E por que muitas vezes a pessoa veste uma roupa de psicólogo e a gente faz? Por que muitas vezes a pessoa veste uma roupa de terapeuta e a gente vai?
compra um livro de autoajuda e vai. Por que muitas vezes a gente estamos abrindo o nosso coração para pessoas que não têm Deus? E como eu disse aqui, esse profissional, se ele não for um homem muito de Deus, chegará um momento que ele terá que fazer uma escolha. E se já ele não concorda com o caminho da igreja, que tipo de conselho ele vai te dar? É por isso que hoje nós estamos vendo tantas discrepâncias na igreja. Poxa vida, você olha para a igreja e fala, mas a palavra está aí, a pregação está aí a pessoa vai lá e separa, e não tem controle com os filhos, não tem controle emocional. Espera aí, aonde nós estamos tirando as nossas respostas para a nossa vida? Gente, a gente precisa acordar, o mundo espiritual está aí. O primeiro ponto da carta de Éfeso que a gente vai lidar lá na frente, fala do mundo espiritual. O mundo espiritual está aí, existem pessoas que entram na sua vida só pelo simples prazer de destruir seu casamento, destruir a sua vida. Quantas histórias você já ouviu de primeira mão, de pessoas que foram seduzidas, seja no seu trabalho, seja na academia, seja num clube, se perderam, abandonaram família, casa, e aí a pessoa foi embora. Mano, que isso? Quantas histórias a gente ouve de primeira mão, de pessoas que e infelizmente, gente, Deus perdoa, perdoa, mas há erros que você não tem como consertar. Há consequências que você tem que sofrer. Você estava tão certo do que você fez, você estava tão certo de que aquela pessoa que viveu anos com você não era mais para você, que você acabou humilhando ela tanto que ela pode até te perdoar, mas acabou, irmão. Não tem como voltar. Isso é um assunto muito sério. Eu já vi, eu não devia nem tocar nesse assunto, mas eu já vi um homem de Deus. Ele não perdeu só a casa e a igreja não, meu irmão. Ele perdeu tudo por causa de uma mulher que passou 3, 4 meses, sumiu, só deixou o cara lá na lama. Eu falei, Satanás, é o puro Satanás. Por falta de sabedoria, por falta de onde buscar as nossas respostas, por falta de autoconfrontação. A gente vai falar muito sobre isso aqui lá na frente. A autoconfrontação. E o segundo ponto, o primeiro ponto é esse. Onde estamos buscando as nossas respostas? O segundo ponto que eu levantei naquela, não estou falando nada de novo. O segundo ponto que eu levantei naquela época, naquela pregação, que não faz tanto tempo assim, foi que, não foge não, pelo amor de Deus. Estamos esperando de quem? Da mesma maneira que a gente não vai abrir o nosso coração para alguém que não tem o caminho, não conhece a verdade, não leva Jesus a sério, o que nós estamos esperando receber deste caminho, desta pessoa, desse profissional? Como eu disse, devemos ser criteriosos em buscar ajuda, em saber com quem que a gente deve abrir o nosso coração, e eu não vou falar exclusivamente aqui desses profissionais. Também tome cuidado com as pessoas dentro da igreja para quem você abre o seu coração. Tem gente muito mais perturbada dentro da igreja do que no mundo. Não sei o que essa pessoa está fazendo aqui, entra por um ouvido e sai pelo outro, mas tem. Então a gente tem que ser criterioso aonde a gente abre o nosso coração. Você fala para um irmão aqui, de repente todo mundo já sabe, você fala, irmão, confessei algo do meu coração para você. Então não é uma exclusividade somente desses 3 exemplos que eu dei. Temos que ser criteriosos em quem nós entregamos a nossa vida e de quem nós esperamos resposta também. Porque muitas vezes a gente vai cheio de amor, aberto, querendo uma resposta de Deus, querendo uma resposta de um homem, uma resposta que só Deus pode dar a nós. Só Deus pode tampar aquela lacuna, só Deus pode curar aquela ferida, só Deus pode tratar com as nossas vidas.
E muitas vezes por comodismo, por não querer um relacionamento maior com Deus, não querer gastar um pouquinho mais de tempo em oração. Eu já estive à frente de vários cultos de oração. Eu lembro até hoje, uma irmã chegou para mim, eu ministrei sobre a oração e falei: irmãos, se você não tem orar, se você não consegue orar, se você não tem costume de orar, eu tive um pastor que ele falava: se você orar menos de 1 hora por dia, isso não é oração. Meu irmão, eu tinha acabado de me converter, eu me senti um lixo. Falaram: eu não oro, eu não sei orar. Quando Deus começou a ministrar na minha vida, eu dei vontade de voltar lá e falar: irmão, você me ensinou uma besteira tão grande. Olha, me desculpe. Eu falei para essa irmã: você não consegue orar? Isso é natural. Quando você vai numa academia, você já não começa levantando 150 quilos. Não, você vai pegar o de 20 e vai ficar uma semana quebrado. Por isso que acho que eles fazem aqueles planos anual, né? Porque sabe que os 6 primeiros meses você só apanha. Não, você vai começar com um pouquinho. Você vai começar acrescentando aquilo na sua vida. Hoje você vai orar 10 minutos. Amanhã você vai orar 10 minutos. E daqui 1 mês talvez você continue orando 10 minutos, mas você não vai parar. E aquilo vai se tornando uma constante na sua vida. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não entendia nada. Eu falava: meu irmão, beleza, eu entendi que Deus é Deus, Jesus é o Salvador, o caminho é Jesus. O cara lá em cima tem uma Bíblia, eu olho para o lado, todo mundo tem uma Bíblia e eu não consigo ler. Era um desafio, eu não entendia nada. Como que Deus pode mandar matar no Velho Testamento e agora amor, amor, amor no Novo? Eu não estou entendendo nada. Mas eu não desisti. Eu perseverei. Eu continuei. Eu me sinto como Paulo, foi como se escamas caíssem dos meus olhos. De repente começou a fazer sentido. De repente começou a fazer sentido. 1 ano depois eu já estava dando aula para as crianças na salinha. Hoje eu estou aqui, glória. Porque eu sou bonitinho? Porque eu sou melhor que alguém? Não. É porque eu quis. É porque eu quis. Eu sou. É porque eu quis. Irmãos, há uma verdade na palavra que a gente precisa entender e trazer para as nossas vidas. Aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Por que nem todo mundo que busca, encontra? Por que nem todo mundo que pede, recebe? Porque lá atrás, Deus falou para Jeremias: fala para o meu povo, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Por que tem pessoas que não encontram? Por que tem pessoas que não acham? Porque busca de qualquer jeito. Se eu encontrar tá bom. Se tiver na igreja tá bom, se fizer tá bom. Mas o Senhor conhece o coração do homem. Ele sabe que quando aquilo arder dentro do seu coração, de repente aquilo acontece. E eu falo para você, irmãos, essa é a maior manifestação que segura a gente na presença de Deus. Você pode gostar da igreja, você pode gostar da comunhão, você pode gostar do irmão, você pode gostar da palavra, você pode gostar de tudo, mas quando Deus fala no seu coração, eu não tenho palavras para descrever. Isso segura o crente na presença de Deus. Quando Deus fala ao nosso coração, você não está ouvindo Deus, você não está encontrando o caminho, por favor, como você está buscando? Porque se for de qualquer jeito, você não vai achar. Você não vai achar. Deus não é um Deus de qualquer jeito. Qualquer um aí que se diz Deus pode ser de qualquer jeito, mas o nosso Deus não. Eu trouxe um exemplo aqui para sanar, porque muitas vezes a gente não concorda com o pregador, né? Não concordo. Não concordo. Eu acho que a gente não precisa tanto assim. O Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 6, é só um exemplo. Evangelho de João, apóstolo João, capítulo 13, versículo 6. Ele diz assim: chegou a Simão Pedro e lhe disse: Senhor,
Chegou Simão Pedro e disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreendes agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderás. Disse Pedro: Nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Isso, respondeu Simão Pedro. Então, Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Aí Jesus respondeu: Quem já está banhado, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Porque ele estava falando aqui de Judas Iscariotes, que o entregaria. Mas Jesus disse que eles estavam limpos. Aí no versículo 15, se você virar a página, versículo 3, diz assim: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então o que nós precisamos vem de Deus. O que você precisa vem de Deus. Um profissional na área da psicologia, na área da terapia, ele pode te ajudar? Pode, mas você não deve esperar de um homem aquilo que só Deus pode fazer por você. Então a gente precisa vencer essa barreira do natural, vencer essa barreira do comodismo, de ter que gastar tempo em oração, dobrar o joelho, meu joelho dói. Ora sentado. Mas não deixe de orar. Não deixe de orar, porque Jesus vira e fala: Vou lavar os seus pés, Pedro. Não, imagina, jamais lavarás os meus pés. Se eu não lavar, você não tem parte comigo. Não, então não lava só o pé, não. Lava a cabeça, lava a mão, lava o corpo. Vós já estáis limpos pela palavra. Então o que nós precisamos está no Senhor. Meu irmão, eu ouvi uma pregação no seminário muito legal. E o pastor que deu essa pregação, ele falava assim: nós estamos como famintos diante de uma árvore cheia de maçãs, pedindo a Deus uma maçã. Estica a mão e pega. Estica a mão e pega. Deus já fez tudo. O Senhor já fez tudo, nós só precisamos agora viver. Nós só precisamos agora manifestar a verdade de Deus nas nossas vidas. E deixar de ser criança. Então nós precisamos trazer à memória. Eu sei que muitos desafios que a gente passa, muitas coisas que geralmente acontecem na vida do cristão, endurecem o nosso coração. Como nós falamos aqui na última oportunidade, são coisas que acontecem externamente, que destroem a nossa vida. São coisas que acontecem internamente que a gente não sabe controlar. Mas a gente vai falar aqui sobre o primeiro amor. Eu não sei se você já se converteu, mas quem se converteu vai saber o que eu estou falando. Aquele momento em que Jesus era tudo para você. Aquele momento em que você não dava um passo sem a direção de Deus. Aquele momento que, meu irmão, o mundo inteiro podia estar contra você. Se Deus estivesse te mandando, você ia. Se Deus estivesse falando com você, você estava firme. Eu lembro quando eu me converti, eu falava com um primo meu, eu falava assim: meu irmão, eu vou até o inferno e volto. Com a fé que eu estou aqui, meu irmão. Meu Deus do céu, eu estou explodindo. Esse é o primeiro amor. Quando nós esperávamos tudo de Jesus. Quando nós só queríamos a presença dele nas nossas vidas, a gente passava a noite inteira em vigília, não tinha cansaço, não tinha nada, meu irmão, a gente buscava. Você queria entender a Bíblia porque você queria mais de Jesus. Nós precisamos trazer a memória
Só que isso se esfria ao longo da nossa caminhada, desafios se esfriam. Você acha que Satanás precisa te derrubar em um golpe? Não, ele está aí a eternidade inteira. Ele vem bate um pouquinho em você hoje, você sente. Amanhã ele vem bate um pouquinho de você de novo, e você sente. Meu irmão, depois de 10, 15 anos você está cansado. E é natural, luta cansa, desafio cansa, mas a gente não pode perder a fé em Jesus, a gente não pode perder o foco, e não pode perder aquilo que Ele plantou dentro do nosso coração. Se eu tivesse abandonado o Senhor lá atrás, eu não estaria aqui hoje. Se eu tivesse dado mais ouvidos às minhas lutas, às minhas frustrações, aos meus desafios, e todos aqueles que quiseram me derrubar, eu não estava aqui hoje, em pé, pregando o Evangelho. Eu tive que lutar internamente, comigo mesmo, lutei o bom combate. Por isso que Paulo, na hora de morrer, falou: eu estou indo, porque eu lutei o bom combate. Cheguei até o fim da carreira, guardei a fé. Nós vamos ver aqui na carta de Apocalipse que o primeiro amor não é uma exclusividade do novo convertido. Eu estou vendo isso na minha casa, estou vendo isso com a minha família, o novo convertido. Você chega lá, vai tomar um café, é só Bíblia, irmão, é só Bíblia, é só Jesus, e está com problema, toma Jesus, é Jesus, é muito bom, irmão, é muito legal, esse primeiro amor que contagia. Você quer pregar para todo mundo, sabe? Nada tem poder suficiente para te derrubar. E essa foi uma exortação de Jesus à igreja de Éfeso. A gente precisa trazer a memória novamente. E a carta nos garante algo. É possível voltar ao primeiro amor. É possível voltar ao primeiro amor. Ah, você está mentindo. É possível viver aquilo que eu vivi? Aquela euforia? É possível eu amar Jesus? Eu achar que todo mundo na igreja é bom? É possível? É possível eu não ficar medindo as pessoas? É possível? É, meu irmão, é possível, e a carta de Apocalipse nos garante isso. Por isso eu gostaria de entrar nela agora. Deixa eu ver se eu só não esqueci de nada. Vamos para a carta de Apocalipse. Apocalipse 2. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. E eu vou ressaltar de novo, eu achei muito legal eu de pregar 2 domingos em Éfeso e eu trazer a carta de Éfeso. Nossa, é muito legal. Como eu disse, a gente vai ver aqui e você vai se identificar com essa carta, porque a mensagem da carta é uma mensagem extremamente atual. João conhecia as igrejas, 7 igrejas, pessoalmente. João foi pastor de Éfeso. Ele conhecia pessoalmente essa igreja e ele sabia dos problemas que ela tinha. Por isso que quando eu acredito que o Jesus revelou a mensagem de Éfeso, João estava escrevendo e falando assim: eu sei, eu tenho certeza, imagino, é o Senhor que está falando, mas só o Senhor conhece essa igreja. Então ele conhecia pessoalmente essa igreja e ele escreve as mensagens. Não chega a ser considerada uma carta, mas é uma mensagem. Ela começa assim: ao anjo da igreja de Éfeso, Apocalipse 2:1. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candeeiros. Conheço as suas obras. Só até aqui. Depois a gente continua. O Senhor começa a carta de Éfeso. Ele já poderia começar dando um direcionamento. Ele já poderia começar falando aquilo que ele já tinha para falar. Ele podia. Mas ele falou: eu sou o Deus que tem as 7 estrelas na mão e ando no meio dos 7 candeeiros. Se você ir um capítulo antes, João explica
na revelação o que é as 7 estrelas e o que são os 7 candeeiros. As 7 estrelas são os 7 anjos, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas, e Jesus está afirmando que está no meio delas. Por que é tão importante Jesus começar com uma mensagem como essa? Por que é tão importante Ele falar que está no nosso meio? Porque nós vamos tratar aqui não simplesmente daquilo que eles faziam de bom, mas daquilo que eles faziam de ruim. E aquilo que eles faziam de ruim, eles precisariam tomar uma atitude quanto a essa situação que eles tinham. Só que, irmãos, eu e você temos pontos a melhorar. Eu e você temos pontos a tratar nas nossas vidas, dentro dos nossos corações. Mas Jesus já começa a carta de Éfeso falando: vocês não estão sozinhos. Jesus já começa a carta de Éfeso falando: vocês estão nas minhas mãos, e eu estou no meio de vocês. Não importa o que vem depois, não importa qual seja o conteúdo e o que eu peça para que vocês façam, eu estou no meio de vocês. Não importa o que eu e você temos que fazer, nós teremos a ajuda de Deus. O Senhor está no nosso meio. É muito difícil o que Ele pediu para Éfeso, como é difícil o que Ele pede para nós hoje. Mas Ele não nos deixa sozinhos. Se vira aí, o problema é teu. Não, Deus não faz isso. Ele já começa a palavra falando: eu estou no meio, eu conheço, eu sei o que você está passando. E o conteúdo da carta, o que tiver depois, pode ter certeza que eu vou te ajudar. É por isso que ele começa a carta de Éfeso falando: estou no meio. E é até engraçado aqui, porque desde que eu me converti, eu sempre ouvi a carta ao anjo da igreja, e a gente aprende, oh meu Deus do céu, fica quieto aí, a gente aprende que a carta, o anjo da igreja é o pastor. Aí eu tive uma aula de grego e o professor falou assim: não, a palavra anjo aqui é anjo mesmo. Dá a entender que é uma manifestação espiritual. Dá a entender que o Senhor está no nosso meio espiritualmente. Então o que acontece aqui não é simplesmente o Rodrigo trazendo uma palavrinha para vocês sentados aqui, um louvorzinho. Se vocês perceberam, o Senhor estava nos louvores. O Senhor está curando no nosso meio. Eu tenho absoluta certeza, irmãos, não importa o quanto eu estude, eu não vou saber nada. Se o Senhor não estiver aqui falando aos nossos corações, a gente não vai saber nada. Eu tive um pastor muito humilde, que ele contava essa história com muito orgulho. Ele falava assim: meu irmão, tinha um rapaz na nossa igreja, muito humilde. E ele deu uma vez uma oportunidade para esse irmão trazer uma palavra. E o irmão apareceu na igreja com uma gaiola. Meu irmão, se esse pastor falou: se tivesse um buraco, eu me enfiava de cabeça. Quando eu vi aquele irmão com aquela gaiola, irmãos, falei: meu Deus, o que ele vai fazer? O pastor falou que revirava na cadeira suando. Aí o irmão subiu, colocou a gaiola em cima do púlpito e começou a pregar. Ele falou sobre a prisão, e ele falou sobre libertarmos o espírito. E aquele pastor falou que ele nunca tinha ouvido uma mensagem tão impactante quanto aquela. Porque se o Senhor não está no negócio, irmãos, não vale nem a pena a gente estar aqui. Se o Senhor não falar ao nosso coração, então não importa qual seria o conteúdo da carta que Jesus mandasse para a igreja. Ele sabia que se ele não estivesse lá, a igreja não ia conseguir. Então, ele fala: não importa qual seja o seu problema, você não vai passar isso sozinho. Só que aí eu li o comecinho do capítulo do versículo 2. Eu conheço as suas obras. Depois ele continua falando do seu labor. Isso é difícil. Ele conhece. Se ele conhece, ele tem autoridade para falar. Como eu disse, nós estamos acostumados a viver na nossa zona de conforto. Só para ilustrar o que eu estou falando,
Eu sou ferramenteiro e eu trabalhava com 11 pessoas e hoje eu estou sozinho. Eu trabalhei com pessoas que tinham 30, 40 anos de experiência na área. Fazia coisa de olhos fechados. E quando essas pessoas foram embora, eu falei assim, meu Deus, será que eu vou dar conta? Eu acho que eu vou sair também. Aí o Espírito Santo falou dentro do meu coração, quem te pôs aí? Falei, foi o Senhor. Então se eu te pus, eu te capacito. Eu estou lá há 2 anos já. Tudo que veio eu fiz. Porque não sou eu, irmãos. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita. É o Espírito Santo de Deus. Se Ele te deu a direção, Ele capacita. Se Ele falou que está no negócio, Ele trata. Ele não nos deixa sozinhos. E é esse tipo de relacionamento que a gente tem que voltar a ter. Porque a gente acostumou a ir para a igreja no domingo, voltar e só lembrar de Jesus no outro domingo. Não! Não, Ele nos conhece, Ele está no nosso meio, Ele fala, eu conheço as suas obras, e se Ele conhece as nossas obras, Ele tem autoridade para falar coisas boas e coisas ruins. Como é difícil ouvir coisas ruins, principalmente da parte de Deus. Como a gente finge que não ouve, como a gente finge que não é com a gente, aí você sabe que Deus está te olhando e você está aqui, ó. Seu irmão, você pode fingir que não é com você até o final da sua vida, mas Ele não vai deixar de falar. Por isso que a carta de Éfeso, ela trata do posicionamento correto que aquela igreja estava tendo, só que ela também vai tratar do tenho porém contra ti. E nesse ponto, nós também devemos nos atentar. Porque se nós não formos humildes para acatar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, também não vai dar certo. Se nós não formos humildes, ontem eu preguei aqui para os jovens e nós falamos sobre pecado. E eu falei, a gente precisa reconhecer que nós somos pecadores. Primeiro ponto, porque você precisa de Jesus. Você precisa orar por você, você precisa buscar por você. Não é pecado, não é egoísmo você orar por você, porque senão, num momento mais difícil da sua vida, você vai descobrir que você não é tão forte. Num momento mais difícil da sua vida, você vai descobrir que não era daquele jeito. Aí, meu irmão, aí você vai ter que passar. Aí vai ser muito mais difícil. Então que nós trabalhemos a nossa humildade hoje. Eu ainda vou trazer mais um ponto do que a gente falou ontem. Como Satanás trabalha com o pecado nas nossas vidas. Deus disse, não come da árvore que está no centro do jardim. Ponto. A hora que comer, morreu. Quando Eva está falando com Satanás lá na frente, com a serpente, ela vira e fala, não, Deus disse, não comam e nem toquem. Opa, peraí, por que você está colocando palavra na boca de Deus? Deus não falou para não tocar, eu até brinquei, você podia tocar, você podia ficar jogando um pelo outro, você só não podia comer. Então, Satanás trabalha com a cobiça, com aquilo que nos cobiça, com aquilo que acende ao nosso coração. Se o que acende ao seu coração, a sua cobiça for poder, ele vai trabalhar isso na sua vida, no seu trabalho, na igreja. Não sei o que te cobiça, dinheiro, mulheres, homens, sexo, não sei o que te cobiça, mas ele vai pegar essa essência do que você está falando e vai trabalhar na sua vida. Então, se nós não tivermos a humildade para entender a exortação de Deus e não simplesmente a exaltação, você vai cair. E como nós não temos ouvido essa frase, vigia, crente, porque senão você vai cair. Como nós não temos ouvido essa frase? Te devia ouvir essa frase todo dia, gravar no celular, assim, ó, como toque de acordar. Em vez daquelas musiquinhas chatas, que quando toca no dia, você já começa a tremer, que você lembrou que você acordou cedo. Comigo é assim. Não, tem que acordar lá. Tocou 4:30 da manhã, igual eu acordo. Tocou o celular, vigia, crente. Vigia, crente, porque o Senhor está contigo. Vigia para não cair. A gente devia fazer isso. Então a carta de Éfeso não é diferente do direcionamento que Deus dá para nós hoje. Deus vai falar coisas boas a seu respeito. Nem tudo que você vive está errado.
Nem tudo que a gente faz está errado. Né? Nossa, eu nunca estou bom, nunca estou bem. Não, muito pelo contrário, irmãos, muito pelo contrário. Olha quem você era e olha quem você é hoje. As vitórias que você teve, sabe? As lutas que você passou e você venceu. Pessoas que te odiavam e você conseguiu converter. E aquelas que você não conseguiu, você também deixou para lá. Como você cresceu ao longo da sua vida. Então não é só bater, apanhar. Tenho porém contra ti. Não, Deus não é assim. Mas tem essa parte também. E a gente não pode negligenciar. Então, temos que ter a humildade de aprender a receber o não de Deus. Cheguei até vou pregar o que eu preguei ontem. Cheguei até a comentar aqui ontem. É um sinal de maturidade. Você parar. Você abrir o seu coração. Você pedir uma oração. Você muitas vezes, algum irmão chega e fala: irmão, você pode trabalhar aqui comigo nessa obra, não sei o quê. Irmão, estou passando por um momento difícil. Você pode orar por mim? Se eu entrar nessa obra junto com você, nós dois vamos afundar. Isso não é um sinal de fraqueza. Isso é um sinal de maturidade. Isso é um sinal de maturidade, porque você entra, você se arrebenta todo, faz tudo errado e ainda vão falar mal de você depois. Então é um sinal de maturidade você se conhecer, você se trabalhar. E aí entra o fato de você ter que orar por você, buscar por você, ler por você. No seminário a gente tem que ler muito livro, cansa. Eu estava deixando de ler a Bíblia. Qual é o propósito de você fazer um seminário teológico e parar de ler Bíblia? Não tem. Meu professor me disse algo fantástico, falou: professor Rafael Langraff, espero que o senhor esteja assistindo aí. Nunca entre no mar e deixe a praia de vista. Isso é muito profundo. Nunca entre em águas profundas sem deixar a praia de vista. Não importa quão a gente se aprofunde aqui, calvinismo, arminianismo, doutrina do purgatório, salvação, soteriologia, não importa. Nunca deixe a praia de vista. Então acho que a gente entendeu que a gente tem que ter humildade. Porque senão lá na frente Satanás vai trabalhar com a nossa cobiça e fatalmente cairemos. Mais um exemplo só para fechar. Você pode ver que nunca é logo de cara. Vamos dar um exemplo muito simples no seu trabalho. Você está trabalhando, aí vem, vou falar eu que sou homem, mas você que é mulher também não é diferente. Vem a enviada de Satanás. Oi. Irmão, vem cá. Você sabe quando que a pessoa está lidando sem malícia? Você sabe quando a pessoa vem para você sem malícia? Está tendo muita conversinha? Está tendo muito risadinha, agradinho? Corta, mano, porque isso não é para você. Corta, porque isso não é para você. Joga fora. Sai, capeta, é isso aí. Vai dar oizinho pro capeta no inferno. Vem dar oizinho para cima de mim, não. Mas não acontece de repente. A pessoa não fala oi, você já caiu e já, né, aconteceu tudo para ontem. Não, irmão, você é um trabalhar. Aquilo vai te seduzindo. Aquilo vai trabalhando com você. E você vai se envolvendo. Se você não corta. Eu não sei nem porque eu estou falando isso aqui, mas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, Deus fala. Se eu não acreditasse que Deus não falava, eu não estava aqui. Então que nós possamos vigiar. O Senhor quer uma igreja santa, sarada. Eu falo para os jovens lá embaixo. Vocês falam, como vocês vão passar a eternidade inteira com Deus, o qual vocês não conhecem? A gente precisa ter relacionamento com Deus. Não faz sentido. A gente se sente mal numa festa, 3, 4 horas ali, quando você chega e não conhece ninguém, você fica sentadinho no seu canto lá, dá 1 hora, você fala, puxa vida, não acaba logo, né, meu? Você não conhece ninguém. Imagina você passar a eternidade inteira. Não faz sentido. Então nós precisamos ter relacionamento com Deus hoje. Vamos avançar. Então ele conhece as nossas obras. Versículo 2. Conheço as suas obras e o seu trabalho árduo,
e a sua perseverança. Sei que não podes tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolo, mas não são. E descobristes que eles eram mentirosos, impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Isso aqui é fantástico. Porque eu até escrevi aqui, o maior desafio da igreja de Éfeso era também a sua maior virtude. Infelizmente, não dá para a gente trabalhar aqui todo o contexto que eu falei lá no começo, de Lucas, de Paulo. Isso é um trabalho para a gente trabalhar na escola bíblica, para a gente estudar em casa. Não dá para a gente trabalhar, mas quando você vai para um estudo, quando você estuda o livro de Atos, você vê que Éfeso era terrível. Éfeso tinha o templo de Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Diana para os romanos, Ártemis para os gregos, mas era a mesma deusa. Homens ganhavam fortunas com artefatos de Diana. Era uma cidade completamente idólatra, completamente má. Homens maus viviam naquela cidade. O porto de Éfeso era um dos maiores conhecidos. Lá tinha o culto ao imperador romano, que também era algo poderosíssimo. E é nesse contexto que a igreja nasce. Então, o maior desafio da igreja de Éfeso era também a sua maior virtude, porque ela foi plantada no meio de homens maus. Conheço as tuas obras e o teu labor. Sei que perseverastes, colocaste as provas. Eu quero separar aqui os homens maus dos falsos apóstolos. Que desafio foi trazer essa palavra. Que desafio. Que eu falei assim, Senhor, que jamais eu use o púlpito para atacar ninguém. Estou aqui para falar de doutrina, estou aqui para falar de Bíblia, estou aqui para falar de homem não. Mas vê comigo se essa carta não é atual. Tenho porém contra ti. Conheço as tuas obras e o teu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que não podes tolerar homens maus. Eu, como estudante, tenho uma necessidade de discutir alguns assuntos. Eu quero sentar e discutir sobre doutrinas. Eu quero sentar com um reformado. Eu quero sentar com um batista. Eu quero sentar com um assembleiano. E eu quero discutir, porque eu quero entender. Por que você vê dessa maneira? Por que para os assembleianos você só é batizado quando fala em línguas? E por que para nós batistas nós entendemos o que está escrito na Bíblia, que nem todos falarão? Eu quero conversar. Pergunta se você consegue conversar com alguém hoje. Meu irmão, você tocou num assunto, desculpa a palavra, o pau fecha. Você deu a sua opinião, é melhor você dar um tapa na cara de alguém do que a sua opinião. Não é verdade? Meu irmão, às vezes você para assim, você fala assim, eu só queria entender. Deixa para lá. A dificuldade que nós temos hoje, porque os tempos são maus, os homens são maus. Hoje ninguém quer chegar numa conclusão, ninguém quer discutir, ninguém quer conversar. As pessoas querem impor aquilo que elas acreditam. E se você não acredita, eu passo por cima de você que nem um trator. As pessoas estão tirando a vida dos outros por uma porcaria de um celular. As pessoas estão tirando a vida dos... Eu sempre tive moto. Gosto de trabalhar de moto, sempre gostei de andar de moto. Eu poderia comprar uma moto. Pergunta se eu vou comprar. Você é louco. Eu vi a sua, linda. Mas, infelizmente, que o Senhor guarde, mas eu não tenho confiança, porque os homens são maus. Alguém por causa de uma porcaria que não vale nada, e daqui a 3, 4 anos não vai valer nada, ela tira a sua vida. Homens que usam de magia negra, fazem trabalhos simplesmente para acabar com o teu casamento, nem porque ela quer teu marido não, é porque ela quer acabar com o seu casamento, porque não suporta que você é feliz. Olha como nós estamos vivendo. Não era assim. Era assim na igreja de Éfeso e é assim conosco hoje.
Homens maus, que para conseguir o que quer enganam, passam para trás, passam por cima das pessoas. Quantas pessoas você não conhece no seu trabalho? Eu falo de trabalho porque a gente passa 8, 9 horas por dia lá dentro, misericórdia, vejo a hora de me aposentar. Vamos viver um pouco também. Quantas pessoas você vê que se vendem por nada, para conseguir passar na frente dos outros? Meu irmão, eu sempre digo, aquilo que é teu, Deus guarda. Deus guarda. Você não precisa passar por cima de ninguém, você não precisa falar mentira, você não precisa fazer nada errado. E aquela pessoa que está fazendo, fatalmente na próxima curva ela vai dar de cara com o poste. Porque a gente sabe o fim que isso vai dar. Então, o maior desafio da igreja de Éfeso era a maior virtude, porque eles não suportavam homens maus, falsos apóstolos. Eu falei que não ia falar, não vou falar dos homens, mas eu vou falar da doutrina. Eu acho que um falso apóstolo é pior que um homem mau, porque um homem mau, você sabe que ele é mau. Agora o falso apóstolo, ele se faz de bem. Ele se faz de bonzinho. E acaba trazendo doutrinas que fazem o crente se perder. Como eu não quero me envolver emocionalmente, eu conheci alguns pessoalmente, vou falar da doutrina. 3 exemplos bem simples. O camarada me vai e me bota uma arca da aliança aqui na... Não importa o que ele falar. Não importa o que vai sair da... Não, Jesus, não importa se você está olhando para a arca. O contato visual, a arca teve a sua expressão, a arca teve a sua participação na história? Claro que teve, claro que teve. Mas você não precisa dela hoje para trazer a presença de Deus. Ela representava a presença de Deus. Quando ela chegava no acampamento de Israel, ouvia-se um alarido, chegou a arca, os inimigos falavam, o Deus de Israel desceu no seu acampamento. Ela teve a sua participação, mas hoje a nossa arca é Jesus. Hoje a gente não precisa de absolutamente nada. Você não precisa de santo do santo, você não precisa de sumo sacerdote, porque Ele é o nosso sumo sacerdote. Eu estou estudando esse mês o livro de Levíticos. Que livro difícil, muito difícil, muitas vezes esquecido. Tem um professor chamado Fernando Sintra, que ele é fantástico. Ele fala assim: lá atrás nós determinamos um cânon, a igreja determinou um cânon. O cânon é a Bíblia, é a régua de medir, é o que a gente tem aqui. E hoje nós temos um cânon também. A gente só vê pregação nos mesmos livros. Você não vê ninguém abrir Levítico, você não vê ninguém abrir Amós, Obadias, você não vê. Nós temos um cânon particular hoje também. Mas quando você lê o livro de Levítico, claro, tem a parte das ofertas, traz oferta, põe a mão no cordeiro, no bode, um vai para a expiação, o outro é morto assim, tem que matar assim, e pode jogar o sangue nas pontas do altar. É um negócio fantástico. Eu imagino como devia ser aquele sangue para todo lado. Meu Deus do céu, eu não consigo imaginar. Só que quando a gente entra na parte moral, nas lições morais que Deus traz para Israel, você fala assim, é isso. É o que a gente devia ter, é o que todo cidadão de bem, toda pessoa que tem um coração simples, ela deveria manifestar no seu coração. Então Jesus não pregou nada que Moisés não tenha pregado. A diferença é Hebreus 7, 8 e 9. E aqui eu vou deixar para uma outra pregação, uma outra oportunidade. Que eu quero pregar só sobre Hebreus 7, 8 e 9, onde fala que Ele é a oferta perfeita. Então a parte da oferta não interessa para nós. Mas se você quiser ver as leis morais, é fantástico, é fantástico. Mas aí o camarada me mete uma arca da aliança aqui, e você fica olhando para ela esperando que vai sair um anjo de lá de dentro. Meu irmão, a igreja passou 2000 anos falando, olha para Jesus, olha para Jesus, olha para Jesus, e o cara fala para você olhar para a arca. Meu irmão, Deus não divide a glória dele com ninguém.
Aí, ó, segunda doutrina, me aparece o camarada com quepá, me aparece o camarada com aqueles, esqueci até o nome daquilo. Cara, pistola, obrigado, estola. O cara me aparece todo sumo sacerdote. Ele tem até uma igreja em São Paulo que tem um sumo sacerdote na igreja. Doutrinas que nos levam a nos afastar de Jesus. Você precisa de Jesus, irmãos. Eu estou aqui como um mero mensageiro da palavra do Senhor. Você tem que olhar para Cristo. Você tem que olhar para a cruz. Você tem que esperar as suas respostas de Deus. Deus pode usar um homem? Claro que pode. Eu acredito fielmente nisso. Que em um momento de desafio, um momento difícil, Deus pode usar um irmão para falar com você. Como Ele pode usar uma palavra, um livro, um filme, qualquer coisa. Porque Ele é Deus. Mas quando o camarada chega aqui, você olha e fala assim, chegou o próprio Deus. Divide a glória. O cara quer atenção, o cara quer o... Não, está errado. Está errado. E eu acho que o que mais... Só 3 exemplos de doutrina, porque eu não sei aonde você vai andar amanhã. Então se você andar, lembra dessa pregação, pelo amor de Deus. Tem algo fantástico que aí eu quero incluir também nessa próxima palavra sobre Hebreus, que se chama jejum de Yom Kippur. Talvez você já deve ter visto isso na televisão. Isso é o dia do perdão judaico. O que é isso? Um dia em que Moisés intercede pelo povo, então Deus desiste não destruir o povo, e aí naquele dia, os judeus comemoram o dia do perdão. Então eles têm todo um ritual, bababá, o dia do perdão. Por que eles comemoram esse perdão hoje? Porque eles não aceitaram o perdão de Cristo. Você acha mesmo que qualquer oferta que você der pode pagar por um pecado teu? Fala sério. Eu acho que só faz isso quem nunca leu Bíblia, você me desculpa. Então são doutrinas que tiram a glória de Deus. São doutrinas que nos levam a não confiar em Deus, a não defender Deus, a não esperar em Deus. Por isso que um falso apóstolo é muito pior. E por que ele tem que trazer o judaísmo para dentro da igreja? Porque está ligado a uma oferta. Tudo que o judeu faz está ligado a uma oferta. Mas Hebreus já vai falar que a oferta santa e verdadeira já foi dada pela igreja, por mim e por você, que é Jesus Cristo. Se nós abençoamos o reino, é para que o templo seja mantido, para que as condições, instrumentos maravilhosos. Eu até estava comentando com a Ami, quando ela começou a mexer aqui na iluminação, falei, nossa, mas estava tão legal, né? Parecia tão bom. Meu irmão, quando eles terminaram, eu falei, vixe, ficou muito melhor. Nossa, parece que mudou completamente. Então é para isso que a gente abençoa o reino. Para que vidas sejam alcançadas, projetos missionários sejam alcançados. Se algum dia eu chegar aqui para vocês e falar, dá uma oferta pelo seu pecado, me tira aqui a tapa. Porque a oferta pelo pecado foi dada na cruz. E essa nós não devemos abrir mão. Essa não. Os nossos pecados foram cravados na cruz do Calvário. Por isso que é tão difícil ver esses homens trazendo esse tipo de doutrina a troco de dinheiro. É R$1.000, meu irmão, pelo amor de Deus. Isso me entristece. É o que a igreja de Éfeso enfrentava. Falsas doutrinas, falsos apóstolos. E é o que a gente enfrenta hoje. Por isso que eu falei, que carta atual. Que carta atual. Então se você está numa igreja correta, lógico que igreja tem problema. Vamos falar que aqui a igreja é perfeita, lógico que não. Que isso? Primeiro que a igreja é formada por homens. Aí você já entendeu que já não vai ter perfeição nunca. Não tem. Mas se você está numa igreja transparente, que honra os seus dizimistas, aqui se você sentar com o Rogério ali, senta um dia para conversar, que homem maravilhoso. Estou exaltando você não, irmão, mas o que é bom tem que ser falado. Ele cuida da parte financeira da igreja. Senta lá e troca uma ideia com o cara. Fantástico. Tudo é transparente. Os irmãos trabalham aqui, ó,
passaram aqui 2, 3 semanas mexendo na iluminação. Você fala assim, meu Deus, é tudo feito por amor, sabe? É muito legal. Então, se nós escolhemos estar num lugar desse, é porque a gente está igual a igreja de Éfeso. Sei que não pode suportar homens maus. E você sai do meio deles. E você não aceita palhaçada. E você não aceita meninice, criancice. Que isso? Você vê vídeos hoje na internet. Pelo amor de Deus. Deixa eu fazer um pedido aqui. Se você tem Instagram e vê esses absurdos que estão passando aí, homem subindo em pau de sebo, pulando e rolando no chão, não compartilha, irmão. Faz esse favor. Você quer compartilhar alguma coisa? Compartilhe um versículo. Compartilhe uma palavra. Compartilhe um pedaço da pregação do Wilde. Da minha. Mas não compartilhe essas coisas não, irmão. Porque olha, eu fico vendo às vezes irmãos, eles têm até, não, eu queria mostrar, mas mano, isso aí é ridículo. Isso não representa a igreja verdadeira, isso não representa a igreja de Cristo. Isso é meninice, criancice, e vai cair por terra no primeiro soprar do Apocalipse. Primeiro soprar que der, isso aí vai desmontar que nem um dominó. Porque não tem raiz. Porque não tem raiz. Por que tem, Rô? Porque é necessário que cresçam juntos, para que o trigo não seja arrancado com o joio, mas naquele dia eu enviarei o meu anjo e ele separará o joio do trigo, então os justos resplandecerão como o sol. Mateus capítulo 13. Talvez ninguém vê o que você está fazendo hoje, mas você vai brilhar no céu como o sol. Oh glória, oh glória. Então nós nos posicionamos frente a esse mal, como a igreja de Éfeso se posicionou. Deixa eu dar uma aceleradinha aqui, senão eu vou perder o horário. Aí o louvor se vira depois do final. Só que não é suficiente. Caramba, Rô, depois de tudo que você falou, os desafios, a gente está enfrentando o homem mau, a gente não está se misturando, a gente não está se vendendo. Não é ainda suficiente? Não. Versículo 4, que é o versículo da pregação. Contra você, porém, tenho isso, que abandonaste o teu primeiro amor. Para que a gente entenda o que foi o primeiro amor de Éfeso, vamos lá para Éfeso. Atos capítulo 19. Atos capítulo 19. Vai narrar, Coríntios não, Atos. Atos capítulo 19, vai narrar o nascimento da igreja, a conversão da igreja. Lembre-se que eu falei que o primeiro amor não é uma exclusividade do novo convertido. Não é uma exclusividade de quem se converteu ontem e ainda não conhece muito bem o evangelho. Não, o primeiro amor é um estado que nós nunca devemos sair dele. E eu vou ler um pouquinho, porque eu quero que você entenda a profundidade da conversão de Éfeso. Éfeso capítulo 19. Enquanto Apolo estava em Coríntios, Paulo atravessou as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhe perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existia Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João. Respondeu eles. Disse Paulo: o batismo de João foi para arrependimento. O batismo de João foi um batismo para arrependimento. Ele dizia ao seu povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, em outros idiomas e a profetizar. Eram ao todos uns 12 homens. Quando Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho, homens maus. Mas alguns deles endureceram-se
e recusaram a crer, e falaram mal do caminho. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia ouviam a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lençóis e aventais que Paulo usava eram colocados sobre os enfermos. Estes eram curados e as suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Vamos pular aqui, senão não vai dar tempo. Versículo 17: quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e os gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor foi engrandecido. Versículo 18: muitos dos que creram vinham confessando publicamente, declaravam abertamente as suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniam seus livros e os queimaram publicamente, calculando o valor total. Esses chegaram a 50.000 denários. Desta forma, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. É o testemunho mais maravilhoso de conversão que existe no livro de Atos, pelo menos para mim. Meu irmão, aqueles homens não conheciam a verdade. Quando ouviram falar de Jesus, foram cheios do Espírito Santo. Milagres aconteciam para todo lado. Eu pulei a parte dos que apanhavam. Não vou entrar nessa parte agora. Mas teve uns judeus que quiseram: eu expulso você em nome do Jesus que Paulo prega. Aí o demônio virou para ele e falou assim: ixi, irmão, eu conheço, olha a palavra do demônio, eu conheço Jesus. Só faltou o demônio falar: eu estava no céu, me rebelei, fui expulso, mas eu conheço Jesus. E eu ouvi falar de Paulo. Mas e você? Quem é? E eles saíram espancados e nus, correndo pelo meio da cidade, apanhando dos demônios. A autoridade da igreja foi revelada naquele momento. E aí veio as primeiras obras. Jesus vai falar na carta de Apocalipse: conheço as tuas obras e o teu labor, mas abandonaste o teu primeiro amor. Qual foi o primeiro amor de Éfeso? Vinham proclamando publicamente os seus problemas, os seus desafios, as suas labutas. Vinham publicamente declarando e abandonando as suas obras más. Não adianta só não nos conformarmos com o mundo. Não adianta somente nós acharmos que o mundo está errado. Não adianta somente nós não misturarmos com os homens do mundo. Não adianta somente nós olharmos para esses falsos apóstolos que tem aí hoje e não escolhermos não andar com eles. Nós precisamos aprender a abrir mão da maldade que está dentro do nosso coração. Apocalipse, versículo 4, 5. Lembra-se de onde caiu, arrepende-te e pratique as obras que praticava no princípio. Não adianta somente nós olharmos para esses apóstolos que estão aí na televisão pedindo R$1.000 para orar por você e falar: eu não entro numa igreja dessa, eu não ouço um homem desse, eu não me misturo com gente assim. Não adianta. É louvável? É o correto a fazer? Mas não é só isso. Volta às práticas das primeiras obras. Volta às práticas da conversão. Quando você abriu mão do pecado que existia dentro do seu coração. Quando você não admitia que você sentia raiva, ódio. Volta às práticas das primeiras obras. Quando você não pagava mal com mal. Quando você não queria se vingar. Quando você não sentia ódio. Volta às práticas das primeiras obras. O primeiro amor. Quando você não abria mão de nada para estar com Jesus. Você ficava até tarde buscando a presença dele, orava sem saber se você ia ouvir.
Não adianta nós simplesmente nos fecharmos em uma comunidade e falar, não, nós não somos iguais a eles. Realmente nós não somos. Mas isso não é suficiente. Nós precisamos aprender a lidar com aquilo que explode dentro do nosso coração. E é isso que a palavra fala sobre primeiro amor. Quando Éfeso se converteu, eles queimaram os livros de ocultismo. E gastaram 50.000 denários. Um denário era o salário de um dia. O todo que eles queimaram ali foram 50.000 dias trabalhados. O valor de tudo aquilo que eles queimaram ali. Porque não interessa o valor, você não abre mão de estar na presença do Senhor. Você não abre mão de estar na presença de Deus. E como nós temos feito concessões. Como eu e você hoje temos feito concessões. Ah, isso não tem problema, tem sim. Ah, isso não tem problema, tem sim. Tem problema sim, porque está nos afastando do primeiro amor. E a palavra em Éfeso é a mesma palavra que vem para nós hoje. Arrepende-te. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Você sofreu. Você apanhou. Você encontrou homens maus. E esses homens maus te fizeram marcas. E essa situação má te fez marcas. Só que lembra-te do seu primeiro amor, quando você não permitia que o mal entrasse dentro do seu coração. Te perdoo, vai em paz, porque eu não quero esse peso dentro de mim. A palavra de ordem para o Senhor hoje nas nossas vidas é a mesma que foi para Éfeso. Arrepende-te. Volta a amar incondicionalmente. Volta a fazer a obra por amor. Sem esperar nada em troca. Nenhum obrigado. Simplesmente porque o Senhor vai ser exaltado. Volta até aquele momento de comunhão com Deus dentro do teu quarto, fechando a tua porta, que ninguém vai saber que você está ali. Ninguém vai saber, só você e Deus, porque isso importa para você. Volta a amar incondicionalmente. Senhor, Rodrigo, você não sabe o que eu passei e eu nem quero saber. Eu sei o Deus que a gente serve. E Ele é poderoso para curar qualquer ferida. A palavra nos diz, arrepende-te. Você sabe quem te machucou. Você sabe qual situação endureceu o seu coração. Qual situação te fez parar, te fez ser um pouco mais amargo, te fez sair do caminho, te fez deitar na cama e não ter vontade de levantar. Nós estamos enfrentando situações reais, porque somos pessoas reais. E a palavra de ordem é a mesma: arrepende-te. Porque a promessa continua: aquele que vencer. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso do Senhor. Gostaria que nós colocássemos de pé. Quero pedir perdão pela hora, perdão. Mas eu precisava falar o que eu falei. Gostaria de pedir sabedoria para os irmãos do louvor depois. Desculpa. Mas se você se